Fala pessoal, esse vídeo é um corte de um papo muito legal que eu tive com o Gabriel e o Will do podcast Meliense, né? Podcast da Faculdade Meliense, onde a gente fala sobre Uma História de Amor e Fúria, que é um filme de animação brasileiro dirigido pelo Luiz Bolognese, que faz ali um panorama de vários momentos históricos do Brasil. Então vamos pro próximo, pro último aqui da nossa lista. E vamos vir para cá agora, né? Vamos vir para produção nacional, né? Importante. Que infelizmente a gente não tem mais coisas a falar. Tem outros filmes aí, mas é poucos ali que a gente consegue falar sobre essa temática mais adulta, tudo isso, mas a gente vai trazer mais para cá do nosso, que é Uma História de Amor e Fúria, né, do Luiz Bolognese, aí de 2013, uma produção nacional aí, que fala sobre, né, a narrativa é 600 anos aí da nossa, né, do Brasil, né, então mostra um pouco do passado e do futuro do nosso, mostra sobre o passado e o futuro do nosso país, enquanto esse começa a temática com um índio guerreiro ali, né, que ganha um poder ali dos deuses, né, dos deuses indígenas, e que procura uma alma perdida, né, sua alma perdida amada durante, né, a história do Brasil. E aí eles pontuam muito bem essas histórias, né? Começa com a chegada dos europeus, né, ali o confronto dos europeus, os tupinambás e os tupiniquins, né, os tupiniquins ajudando os portugueses ali com os tupinambás, por exemplo, uma guerra, e aí esse personagem acha sua amada ali no meio, né, desse conflito, tudo isso, essa amada, ele morre, a amada morre, e aí esse poder ele virar uma ave, né, e essa ave viaja durante esses 600 anos. Então, são 3 pontos bem marcados, 4 pontos, né? Tipo, 4 momentos. A chegada dos europeus, né? A balaiada, que se passa no Maranhão, né? Lá no Nordeste do Brasil. A ditadura militar, né? E depois a gente chega espero que a gente não chegue nesse futuro. Ele faz uma especulação assim, de um futuro próximo. É a guerra pela água, né? Em 2096. Eu não quero chegar nesse ponto, mas... talvez nós não cheguemos. Nós não vamos chegar, né? Mas vai quem está ouvindo aí. Os nossos, né? Os futuros aí, né? Espero que não chegue nesse ponto. Mas ele conta muito bem, através da animação, essas passagens aqui, né? Essas 4 passagens aí dos 600 anos de Brasil. Quer falar, Gustavo, por favor? Sim, eu acho que o História de Amor e Fúria ele vai fazer esse panorama histórico de um Brasil sempre a um passo de cair para uma opressão, sabe? Ou já tendo caído e tendo que ser retomado. E aí, nesse sentido, eu acho que o poder que a entidade concede ao Abeguar, que é o índio que começa o filme, depois ele vai tendo outros nomes, né? Toda vez que ele morre, ele se transforma num pássaro que vaga por esses anos até que ele reencarna de novo numa outra situação de conflito, e ele está buscando ali a Janaína, que é a sua amada, que também vai reencarnando, né? E toda vez eles não conseguem ficar juntos, né? Alguma coisa acontece, e toda vez ele participa. Eu gosto bastante, eu gosto que ele usa esses recortes históricos, assim, momentos-chave na nossa história, e ele faz isso de um jeito que eu acho que estilosamente também é muito legal. Eu sinto que existe também um orçamento um pouco mais limitado, né? Você vê, a gente está acostumado a consumir as coisas com um orçamento maior, então você repara, mas eu não acho que isso é a detrimento do filme, porque ele sabe escolher as referências certas, sabe? Tem um toquezinho de anime quando precisa ali nas cenas de ação, tem até um toque, eu acho que do traço das animações da DC, sabe? Do Bruce Timm, assim, nos personagens. Parece que eu acho, cria uma identificação, assim, pra galera que cresceu vendo, então eu acho que a gente precisa muito, cara, essas histórias sendo contadas nesse formato de animação aqui no Brasil também, sabe? Love, Death Robots também tem. Lembra um pouquinho, sabe, essa coisa de uma animação que é meio estilizada, que nem você falou, que nem do Superman, lá, Legião lá dos... Liga da Justiça. Liga da Justiça. Então, tem uma pegada aí. Eu acho nessa coisa meio estilizada. Não, é realista, mas é um realista meio estilizado, meio cartoon, né? Cartoon não infantil, mas cartoon meio... super-herói. E uma coisa que eu acho muito interessante da narrativa, e eu acho que a linguagem também, essa linguagem da animação que o filme traz, né? E é interessante que você citou aí sobre o Love, Death Robots. Encaixaria muito bem, né, essas narrativas no tem Love, Death Robots. Tem um pouco essas viagens, né? E o Love, Death Robots, a última temporada lá da mulher que encanta os conquistadores, os exploradores, total. É um pouco isso, né? Total. Isso. E eu acho que o filme traz um pouco disso também, de trazer um pouco
despertar o interesse, né, do público mais juvenil, do público mais jovem, sobre a história do nosso país, né, com uma linguagem que é muito mais acessível para eles, né? Isso, eu acho isso muito interessante e que a gente não vê muito, né? E tipo, é uma história do Brasil, não é uma história do Brasil do livro lá de história que a gente está na escola ali, todo dia vendo. É um outro olhar, né? Um segundo olhar ali o olhar de quem sofreu, desculpa o termo, se ferrou mesmo na história do Brasil, né? Tipo, e não lá, como eles começam, né? Dali surgiu o exército, Duque de Caxias, lá na Balaiada e tudo isso vai. Se a gente fosse para esse, vamos ver o livro, fala sobre só o Duque de Caxias. Quem se ferrou, eles não falam. Hoje, e esse filme eu acho que hoje né? deve estar mudando. Eu acho que a gente, felizmente, está no momento que a gente tá tirando o Borba Gato, assim, do exatamente, pedestal, só que a gente precisa trazer isso. Né? Exatamente, mas eu acho que o História de Amor e Fúria faz isso de uma maneira muito mais rápida e objetiva de você. E não sei o quê. E o nosso aqui? Sabe, tipo, e a nossa galera aqui não tem essas histórias? Tem narrativas sensacionais aqui no Brasil que a gente pode contar muito bem e que a gente não conta. E que o História de Amor e Fúria conta muito bem. Só que, aí que eu comentei aí no início, é um ponto ali fora né? É um pontinho fora da história. Eu me surpreendi o quanto ele tá isolado, assim, você pesquisa, né, filmes semelhantes à História de Amor e Fúria no Brasil, não tem, né? Não tem. Ele tá muito único aí. É isso, não tem. Eu acho que até por isso, talvez... Até por isso, e aí quando você troca coisa, então você não precisa meio que começar do zero, e aí eu acho que ele consegue com muito pouco te trazer pro lado desses personagens, fazer você se conectar com eles. Aí, cara, uma das coisas que eu achei mais sinistras é essa ideia de que os heróis, né, que participaram dessas lutas, não são os caras que viram estátua, sabe? São os caras que eram esquecidos ali, sangrando no chão, assim. É muito sinistro. É muito bom isso. E aí entra aquilo que a gente falou lá no início, né? Cultura, né? Da nossa cultura. Até parafraseando aqui, tem uma entrevista do Bolognese que ele fala, né? Por que trazer essa história do Brasil, né? E ele diz, aí a fala do Bolognese, né? Nosso cinema não se dedica a contar de uma maneira interessante, né? Com viés, fazem muito bem isso daí. Né? Muito bem isso daí. Eu acho que você tocou no ponto crucial disso tudo, que é você justamente transformar em entretenimento, que eu acho que é uma das coisas que às vezes eu sinto falta, sabe, em coisas que a gente vê sendo produzidas aqui. A gente vê muita coisa importantíssima sendo produzida, que está tratando desses temas assim, mas entretenimento é um jeito de você conseguir massificar discussões, sabe? Então toda vez que você leva uma coisa para uma parada que consegue, né, trazer essa ideia e tal, que a galera quer discutir, mas você também entrega uma coisa que você pode simplesmente assistir e consumir. Eu acho que Bacurau fez isso muito bem, sabe? Tipo, você fazer um filme de gênero, que tá colocando questões para discutir, mas que também tá te entregando enquanto filme de gênero, assim. E é o que eu gostaria de ver mais e mais e mais, assim. Boa. Então, é isso, gosto bastante. Boa. Will, quer falar mais alguma coisa? Não, concordo totalmente. Acho Acho que é isso. Fico achando que também a gente pode fazer mais filmes de gênero que nos ajudem a refletir, né? O filme não precisa separar as duas coisas. Né? Exatamente. E Bacurau eu adoro também. Bacurau adoro. Bacurau é maravilhoso. Esse Bang Bang. Faça uma animação de Bacurau. Exato, cara. Não, até assim, eu acho que o trecho futurista do História de Amor e Fúria é um dos mais interessantes, assim, porque ele vai pintar esse cenário. Cara, o presidente do Brasil é um pastor, sabe? Tipo, quem força a lei são as milícias do Rio de Janeiro, assim. Isso em 2013, cara. E tá aí, então, né? Dá pra ver que a gente tá aqui. A carta já tava lá, né? Já tava lá a carta sendo dada. Cara. Nada contra, de novo, sempre como, né, professor tem que falar, nada contra o pastor, nem contra a milícia, menos contra a milícia até, não quero brigar com esse pessoal. Adoro, mas não precisam mandar carta, bomba, nem nada. É verdade. Mas assim, o filme ele dá essa pincelada de como o Brasil vai usar essas estruturas ditas
consolidadas da sociedade para justamente causar essa opressão aí, sabe, que tá dizimando tantas pessoas, assim. Então, até acho que numa pegada Love, Death and Robots seria animal ver diferentes visões de um futuro distópico brasileiro mesmo, assim. Né? Boa, acho que é uma boa, fazer um Love, Death and Robots Brasil, total, Se você gostou desse vídeo, assiste o papo completo que tá muito legal, a gente fala sobre como animação não é só para criança, né? Então escolhemos vários filmes ali que são mais maduros, que são mais adultos pra gente comentar, e você pode assistir eles no link que eu vou deixar aqui em cima.